Olá Tricolor, aqui Leandro Dias e dessa vez não foi possível colocar no ar o Domine Passa ao vivo. Algum problema no YouTube, tentamos de tudo aqui, mas não rolou. De qualquer maneira, eu vim aqui para fazer essa análise de Atlético Paranaense 3, Fluminense 0, um jogo em que o nosso time foi derrotado antes, durante e sofreu seu pior revés depois do jogo, né? Inclusive é o que dá o título dessa live, irresponsável. É o seu Fernando Diniz, né? Eu estou falando diretamente do Diniz. Hoje essa derrota e tudo que desencadeou esse resultado ruim é culpa do nosso treinador, que eu tanto defendi, tanto defendo, mas voltou a escalar muito mal e pior do que isso, o planejamento foi totalmente equivocado para ser razoável. Primeiro que ele resolve poupar três titulares. Tirou o Gilberto, Ganso e Luciano. O Agenor estava suspenso. Então hoje jogamos sem quatro titulares. Mas por que esses não poderiam se desgastar e Nino, Matheus Ferraz, Caio Henrique, Alan, Daniel, João Pedro e Johnny puderam jogar essa partida? Qual é a lógica de você preservar três e não preservar todo mundo em um jogo que, vamos combinar, meus amigos, o Atlético Paranaense, quando sai de casa, ele é um bom sucesso. Mas dentro de casa, ele é o Barcelona, é o Liverpool. Ele ganha de todo mundo, porque naquela grama sintética, aí é até assunto para depois, né? Porque eu acho um absurdo esse negócio de grama sintética. Ele ganha de todo mundo. Então era um resultado absolutamente normal você perder para o Atlético Paranaense fora de casa. E aí o Diniz resolve que três jogadores apenas precisam ser preservados e todos os outros têm que ralar lá para poder conquistar pelo menos um ponto em Curitiba. E deu no que deu. O primeiro erro dele é esse de planejamento, né? Ele cansa os jogadores para um jogo muito mais importante contra o Cruzeiro, em uma partida que as chances de o Fluminense conseguir um resultado positivo já eram pequenas, né? Com todos à disposição. O que era para ter sido feito? Colocar o time todo reserva, óbvio. Eu até escrevi lá no meu Twitter, né? Não posso ser oportunista, de que a gente não pode ficar adiando para depois pontos no Campeonato Brasileiro, senão pode ser tarde. Mas se há alguma sinalização da fisiologia, do departamento médico, os jogadores podem estourar, né? E isso é evidente, depois de 3, 4 partidas seguidas, a chance de um jogador ter uma lesão aumenta consideravelmente, então que poupasse todo mundo, né? Não faz o menor sentido você poupar 3 e colocar todo mundo para se desgastar. E foi o que aconteceu. E não apenas por isso, o que o Diniz faz, né? O Diniz, que gosta tanto do futebol moderno, do profissionalismo, né? A gente adora o modelo de jogo dele, mas ele tem algumas teimosias que fica difícil de defender. A gente já até comentou em outras lives. Ayrton. O Ayrton, que ano passado muita gente pedia a titularidade dele, eu inclusive, no lugar do fraquíssimo Richard, mas o Abel nunca colocava o Ayrton, Marcelo Oliveira menos. Mas o Ayrton desse ano, que se apresentou lá em janeiro, uma situação deplorável, vamos combinar. O cara chegou gordo, né, com barriga aparecendo, tem até fotos, se você procurar aí você vai ver fotos do Ayrton lá em janeiro, fevereiro. Ele emagreceu um pouco, voltou a ser titular, vinha jogando razoavelmente bem. Ele se machuca, ficou um tempo aí sem jogar e volta mais uma vez gordo. E aí o Diniz escala o jogador. O jogador ele tem culpa porque ele é profissional, ele tem que se cuidar. Mas eu não espero nada do jogador. Os jogadores vão, vêm e fica o clube. Eu espero do treinador. O Diniz, que não poderia ter escalado esse atleta da maneira que ele vem se colocando. É brincadeira. E ele foi o responsável direto por essa derrota, né? Não vou dizer que se não fosse pela expulsão a gente ganharia ou empataria com o Atlético Paranaense, mas certamente poderíamos incomodar mais o time rubro-negro. O Ayrton, de uma forma irresponsável, né? Totalmente irresponsável, ele já tinha levado um cartão amarelo, uma jogada até discutível, mas a forma como ele entrou, olha, foi abjeta, né? Deu nojo daquilo ali, ele entra para quebrar o cara mesmo, foi bem expulso. Dessa vez o VAR, que tanto nos prejudicou, agiu com correção, porque o juiz tinha dado o amarelo, depois deu 2 amarelos, o juiz vê o VAR e volta atrás, dá só o vermelho, justamente expulso, prejudica o Fluminense, e com 30 minutos acaba o jogo, não tem jogo, né? E aí, meus amigos, quando é aquele efeito dominó, né? Em dia que é para dar merda, dá merda total. O Diniz faz um planejamento errado, um planejamento, escala Ayrton é expulso,
o Matheus Ferraz se machuca, provavelmente lesão muscular, e a gente sofre o gol. Né? É impressionante. Os gols, inclusive os dois, falhas, se vocês repararem bem, falhas de posicionamento do Nino. Né? E aí acabou o jogo com 30 minutos, o Ayrton sai e a gente toma o segundo gol. Eu fiquei vendo até o final porque é a minha profissão, eu trabalho com o Fluminense, eu precisava entender como foi o jogo, tenho que ver todos os jogos, querendo ou não, mas a vontade era largar tudo, ficar com meu filho, que tem 8 meses, ficar com a minha esposa, ver um filme, jogar um videogame, do que ver aquela coisa horrorosa, que só piorou. No segundo tempo, a gente toma o terceiro gol, e o Johnny Gonçalves se machuca, provavelmente também lesão muscular. Então qual foi o saldo dessa burrada que o Fernando Diniz fez, essa irresponsabilidade? A gente perde mais um jogo, são 21 pontos disputados e apenas 6, né, conquistados. A gente pode ficar sem 2 jogadores importantes para 2 partidas importantes, que são Cruzeiro, vai decidir a nossa vida na Copa do Brasil, e Flamengo no final de semana. A gente não tem zagueiro. Né? O Yuri não pode jogar, acho que a Copa do Brasil, não sei se a Sul-Americana, não sei se é a Copa do Brasil, então deve jogar o Frazan. Olha o prejuízo. O Johnny, que a gente pode até discutir a qualidade dele, mas é um jogador importante para esse elenco. Quem é que vai jogar? O Kelvin, o Evandro? Pelo amor de Deus, né? Então, meus amigos, o Diniz, ele assim, eu elogio muito, vem falando sempre nas lives, o modelo de jogo dele. Todo mundo se amarra, pô, ficamos felizes da vida com as 2 goleadas sobre o Cruzeiro, Atlético Nacional, maravilha. Mas vai escalar mal assim, lá na PQP, né? Eu não sei se ele escala mal, porque ele não consegue realmente ver os jogadores que são importantes, os melhores, né? Ele diz que ele vai sempre colocar em prática a meritocracia, ou seja, os melhores têm que jogar. E isso não acontece, porque mais uma vez ele coloca o Ayrton fora de forma, ele coloca o Léo Arthur, que nem na posição dele joga bem. E mais uma vez ele põe o Léo Arthur na ponta esquerda. Pô, eu não sei onde o Diniz viu que o Léo Arthur é ponta esquerda. O cara não tem velocidade, não tem drible, não tem arranque. Então assim, o Diniz insiste, que são sempre os mesmos caras. Gente, reparem só. É o Luciano, é o Bruno Silva antes de se machucar, é o Ayrton, é o Léo Arthur que ele pediu. O elenco é uma porcaria, a gente sabe, é fraquíssimo. Mas dá uma rodada nisso aí, meu amigo. Cria soluções. Você não pediu o Kelvin, não pediu o Guilherme, não pediu o Evandro, o Brenner, que até entrou hoje. Bota esses caras para jogar. Agora, você vai improvisar o Léo Arthur numa posição onde você tem 4, 5 jogadores. Já tem o Pablo Diego. Eu não estou discutindo condição técnica. Estou discutindo opção. Você vai colocar um jogador limitado numa posição que não é dele. Então, assim, o Diniz erra constantemente nas escalações e a gente tem que falar sobre isso constantemente. Bom, o cenário é preocupante para as próximas rodadas, até os próximos jogos, né? Até a parada para a Copa América. Ainda bem que não tem Sul-Americana, fica só para depois, lá para julho. Mas temos um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. Eu não vou dizer para você que eu estou super esperançoso que vamos ganhar a Copa do Brasil. Não, mas se você avançar e o Fluminense tem condições, que o Cruzeiro não vem bem, é dinheiro no caixa, para você pagar o salário dos caras. Já vi novo presidente aí. E ganhar o Flamengo, né? A gente não ganha clássico, é uma coisa de décadas. Então a gente está provavelmente perdendo 2 jogadores importantes, voltam o Ganso, o Luciano e o Gilberto, mas que Fluminense é esse que a gente vai ver na quarta-feira e no final de semana contra o Flamengo? Enfim, eu lamento muito, o Diniz hoje foi irresponsável nesse planejamento e nessa escalação, e a gente torce por dias melhores. Quarta-feira, sem dúvida, vamos estar sofrendo, mas hoje não tem como, é pancada. Eu fico por aqui, amigos, um grande abraço. Amanhã eu estou de volta com o Netflu na rede, falando sobre o jogo, vislumbrando já Cruzeiro e Flamengo, os meus companheiros de Netflu. É isso, um abraço, saudações tricolores.